Olá pessoal, aqui é a Ida, estou aqui para mais um vídeo com os comentários, com a correção e explicações sobre o PET volume 3 do terceiro ano do ensino médio. E finalmente estamos na semana 4 de língua portuguesa. Bom, a atividade dessa semana é uma atividade curta, mas não menos importante. A gente vai trabalhar com a interpretação de poesias, tá? Então a gente tem uma primeira aqui, alguns versos de um autor desconhecido que dizem: tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades. Pede para vocês explicarem os versos acima. Isso aqui, gente, vocês podem interpretar além daquilo que eu coloquei aqui, vocês podem interpretar coisas diferentes, tá bom? Coloquei aqui um parágrafo com a minha interpretação desses versos. As pessoas, quando são felizes, agem de maneira mais amável com as outras, são mais doces. Isso aqui é a minha interpretação do primeiro verso, tá? Da mesma forma, as dificuldades e as tristezas são experiências que deixam as pessoas mais fortes e humanas. Aqui eu estou interpretando esses dois versos, tá? E a esperança pode fazer com que uma pessoa se sinta feliz, pois acredita em um futuro melhor. Então, próximo verso. Por fim, o que faz uma pessoa feliz não é o que ela possui, mas sim a capacidade de encarar as circunstâncias com doçura, força, humanidade, etc., esperança, etc. Então, na próxima questão, a gente tem aqui falando sobre Adélia Prado, poetisa mineira. Adélia é uma escritora da literatura brasileira contemporânea. Além de poesias, escreveu romances e contos, onde explora em grande parte o tema da mulher. Então, a gente tem aqui o poema da Adélia Prado com licença poética. Esse poema da Adélia Prado, ele tem esse título com licença poética, talvez já para fazer uma referência do fato dela estar pedindo licença a um outro poeta para citar o texto dele. Esse outro poeta seria o Drummond. Eu coloquei aqui para vocês um trechinho, os primeiros versos do poema de Sete Faces do Drummond. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Esse gauche seria em francês um termo que significa aquele que é torto, aquele que é às avessas, aquele que é o contrário da maioria, né? Então, e vocês vão ver aqui que nesses versos existe aqui uma intertextualidade que a Adélia Prado faz com o poema do Drummond, tá bom? Então vamos ler o poema da Adélia Prado. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos, dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável, eu sou. Então a gente tem aqui uma poesia que fala sobre a mulher, né? E é uma poesia que tem o eu lírico usando a primeira pessoa. Ele fala quando nasceu aqui, né? Então faz a referência ao poema do Drummond, só que não com o mesmo tom, não exatamente com a mesma visão. Todos os dois poemas, se você depois acessar lá o poema do Drummond, você vai ver que ele também tem uma visão crítica, tá? Mas aqui é uma voz feminina. Então, interpretando esse poema da Adélia Prado, a gente tem aqui uma voz feminina, um eu lírico feminino aqui, né? Diferente do eu lírico do Drummond, que usa aqui até o próprio nome dele, né? O eu lírico do poema do Drummond é o próprio Carlos Drummond de Andrade. E a gente pode entender aqui que a Adélia tem uma voz feminina aqui, como se fosse ela mesma falando, né? Então ela fala aqui, ó, que quando ela nasceu, um anjo desses que toca trombeta, né? Anunciou que ela ia carregar bandeira, que é um cargo muito pesado para a mulher, que é uma espécie envergonhada. Ela fala que aceita os subterfúgios, ou seja, ela aceita a condição dela de mulher. Ela reconhece, né, a condição que a sociedade impõe a ela, que é mulher. Aí ela fala: não sou feia que não possa casar. Tem uma situação toda machista aqui, né? Mulher feia não casa, né? A questão do parto, né? A mulher
que tem que enfrentar aí a dor do parto, né? Aí depois ela coloca, por isso eu falo que a gente pode considerar o eu lírico a própria Adélia Prado, mas o que sinto escrevo, cumpro assina, ou seja, eu estou cumprindo o meu destino, né? Quando eu nasci, o anjo me destinou a carregar a bandeira, de repente ela, como poetisa, através da poesia dela que vai carregar essa bandeira da mulher, que vai falar, né? Através dos seus poemas, fazer essa crítica social aí, né? Então ela está cumprindo a sina, inaugurando linhagens, fundando reinos, dor não é amargura, ou seja, ela está desbravando aí, né, esse território difícil de ser mulher nesse mundo, né? Fala que a tristeza não tem pedigree, mas a vontade de alegria vai até o seu meu avô, ou seja, ela é uma pessoa forte, que não encara nada dessa situação com tristeza, mas sim com alegria, né? Vai ser coxo na vida é maldição para homem, mulher é desdobrável, eu sou. Então, é uma mulher aqui desdobrável, é uma mulher que se adapta, é uma mulher que dá a volta por cima, né? Ela não vai... o anjo não a destinou a ser coxo na vida, como o anjo lá do poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Porque como ela é mulher, ela vai carregar a bandeira, ela é desdobrável, ela vai desbravar, ok? Então, é um poema, assim, bem, bem forte, né? E aí aqui uma interpretação, né, em relação à mulher desse poema. Como a mulher do poema de Adélia Prado é apresentada? É uma mulher que desde o nascimento foi predestinada a ter uma posição de destaque. É uma mulher forte, que sabe da condição que lhe é imposta pela sociedade machista em que está inserida, mas que encara com alegria seus desafios, desdobrando-se para vencê-los. Então a minha interpretação aqui, você pode acrescentar aquilo que você conseguiu enxergar além disso, tá bom? A gente tem agora um trechinho falando sobre Jorge de Lima, que é outro poeta brasileiro modernista, nascido em Alagoas. Jorge de Lima ficou conhecido como o príncipe dos poetas alagoanos. Grande destaque da segunda geração modernista no Brasil. Além de poemas, ele escreveu romances, peças de teatro e ensaios. Então a gente tem aqui um poema dele, Mulher Proletária. Então, só para a gente começar a entender, eu coloquei aqui do lado o que é proletário, a definição. Proletário é o cidadão pobre que só tem para viver a remuneração dele, que é insuficiente, né? A remuneração da força de trabalho dele, que é insuficiente para aquilo que ele precisa na vida dele. Então, esse é o significado de proletário. Então, mulher proletária é essa mulher pobre, tá? Mulher proletária. Única fábrica que o operário tem. Fabrica filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Então a gente tem aqui um poema que mostra a mulher como uma mulher operária, né, mas também faz aqui um trocadilho com prole, que seria... como fala aqui, que ela é fábrica de filhos. O que é prole? É um conjunto de filhos, né? São os filhos que uma pessoa tem, que um casal tem, né? Então, faz aqui um trocadilho. Mulher proletária é a única fábrica que o operário tem. Então, ao mesmo tempo que ela é proletária porque ela é empregada de uma fábrica, ela também é proletária como alguém que tem uma prole, que fabrica filhos, tá bom? E fala aqui que o operário é o dono dela. O operário é o teu proprietário, né? E ainda na primeira estrofe, voltando aqui, esses filhos dessa mulher, né? Da máquina humana, que é a mulher, são o quê? Anjos para o Senhor Jesus e braços para o Senhor burguês. Ou seja, são pessoas que vão morrer aí, né? Porque são pobres, porque a vida vai ser dura para elas, né? De repente, até mesmo é muito comum, né? Mais comum a mortalidade infantil entre as classes mais baixas da sociedade, né? Os filhos dos pobres morrem mais cedo e mais jovens, né? As crianças pobres morrem mais do que as dos ricos, vamos dizer assim, né? E braços para o senhor burguês, ou seja, os filhos da mulher proletária vão ser proletários também, vão ser operários, vão ser trabalhadores braçais, tá? Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver a tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar o teu proprietário. Então, está falando aqui que a produção da mulher, né, o trabalho dela, vai salvar
o proprietário, vai salvar o próprio operário, né? E não as máquinas burguesas aqui vão salvar, tá bom? Então, um pouquinho da interpretação aqui, vamos às questões aqui. O poeta Jorge de Lima é representativo da segunda geração modernista da literatura brasileira. Após analisar as proposições abaixo acerca dos recursos expressivos que constroem a imagem da mulher proletária de seu poema em evidência, coloque verdadeiro ou falso. O trocadilho entre prole e proletária assinala a função social da mulher no contexto do poema. Sim, como eu já havia comentado lá em cima, tá? Quando fala que ela é uma máquina que gera filhos, é um trocadilho, que ela é proletária porque é pobre, mas também porque gera uma prole, tá? Então, verdadeiro. Segundo aqui, a gradação na segunda estrofe aponta para a submissão da mulher e para a salvação do homem operário. Não existe gradação na segunda estrofe. O que a gente tem aqui? Ó? Não tem uma gradação. A gradação é um recurso poético que mostra graus, né? Que vai subindo ou descendo, vamos dizer assim, né? Indicando várias etapas de algo. E aqui não está falando de etapas, de graus. Não existe uma gradação aqui na segunda estrofe, não, tá? Tem sim uma submissão da mulher aqui, chamando o marido dela, o operário, né, de proprietário, mas não existe uma gradação aqui não, tá? Então tá errada a segunda letra F. E terceira aqui, ó. Os dois últimos versos na primeira estrofe constituem eufemismos das ideias de mortalidade e de trabalho infantil. Sim, podemos considerar, eu acabei de dizer aqui, que os filhos da mulher proletária são anjos para Jesus, porque mortalidade infantil, eles morrem, né? E braços para o senhor burguês, porque eles também trabalham. E pode ser sim um trabalho infantil, tá falando que os filhos dela, as crianças, já logo desde cedo começam a trabalhar, né? Então, verdadeiro. É a terceira que nós estamos, né? E para a quarta agora. As metáforas fábrica e máquina humana são, de certo modo, desveladas pela construção parentética fábrica de filhos. Construção parentética porque está entre parênteses, né? Então, quando fala fábrica aqui e depois máquina humana, essa construção que está entre parênteses nos ajuda a interpretar do que eles estão falando. A mulher é uma fábrica de filhos, ela é uma máquina humana, tanto na produção da indústria onde ela trabalha, como também na produção dos filhos dela, tá? Vai fazendo filho, fazendo filho, fazendo filho. E por último, os últimos versos do poema sugerem que o trabalho da mulher pode levar sua família à ascensão social. Não vai levar a família à ascensão social, né? A mulher tem o seu papel na família, ela ajuda ali, né, o operário, o marido dela, o proprietário dela, né, como fala lá no poema, ajuda ele a trazer o sustento da família, e também através dos filhos que ela gera também, né? Mas, na verdade, eles não vão ter ascensão social, porque ela é mulher proletária, né? O poema não fala de ascensão social. Bom, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Até a próxima. Se tiver mais alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? Um beijão para todo mundo!